Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atendimento espiritual do Grupo Espírita Amor e Luz. É uma honra poder estar aqui. Minha gratidão a Deus e a todos aqueles que fazem parte da nossa história neste planeta Terra, que não só aqueles que têm os mesmos valores, os mesmos ideais, do princípio da imortalidade, da reencarnação, que são princípios básicos da doutrina espírita, mas todos os nossos irmãos terráqueos, que, como a reencarnação e a imortalidade da alma não é uma crença, todos nós fazemos parte desse movimento da lei do progresso, que é, enquanto espíritos imortais, fazemos parte desse movimento da lei de progresso, que é a reencarnação, por isso estamos aqui. E o Espiritismo, com as mensagens de luz, de amor, de Jesus e do mundo espiritual, né, através de grandes médios que trazem psicografias, nós temos aí notícias sobre como aproveitar a nossa encarnação. Hoje nós vamos refletir sobre um título maravilhoso que se chama Oportunidade. É do livro Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para fazer o nosso momento de harmonização, eu vou ler a mensagem, para nós fazermos a prece. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. É uma citação do Evangelho de João, do capítulo 7, versículo 6. E Emmanuel comenta: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego, de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo que recebeu, o sentido profundo da oportunidade que recebeu, aliás. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhes as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Bela mensagem, um lindo chamado de Emmanuel. E é com essa reflexão desse chamado, desse convite, desse grande mentor espiritual Emmanuel, que nós agradecemos a Jesus, as inspirações que ele traz ao nosso planeta, nos convidando a refletirmos sobre o nosso tempo de oportunidade, de vivermos as experiências na nossa atualidade, as experiências do perdão, do amor, do bom ânimo, da esperança renovada todos os dias, da compaixão, da serenidade e da calma, que ele não só ensinou, mas viveu. É chegada a nossa hora. Jesus, mestre e amigo,
Então, ajuda-nos a permanecermos com o coração alegre por estarmos fazendo parte deste movimento de renovação da Terra. Muito obrigada, Senhor, e muito obrigada a Deus pela existência, pela nossa realidade de espíritos imortais. Muito obrigada a todos os nossos amigos espirituais, aos mentores espirituais do amor e luz, pela companhia e por nos ajudarem nesta tarefa. Que assim seja. Então, meus amigos, oportunidade. Então, vamos aproveitar? O tempo é aqui e agora. Seja encarnado, seja desencarnado, esse é o nosso momento. Porque, como Jesus disse, naquele momento ele falava que ainda não era a hora dele viver a experiência redentora para o próprio planeta, não é? Mas que o nosso tempo, ou seja, o vosso tempo está pronto. E como a fala de Jesus está em todos os tempos, é o nosso tempo hoje. Observem que a escolha dessa mensagem não foi por acaso, né? Então, certamente que os trabalhadores do Amor e Luz, quando escolheram essa mensagem, pensando exatamente no momento em que nós estamos vivendo, porque é o nosso tempo. É o nosso tempo de revermos a nossa fé. Afinal de contas, nós temos fé verdadeira? Ou aquilo que nós chamamos de fé é uma fé de verdade? Ou é uma crença vacilante, uma crença baseada em questões históricas, em tradições? Ou nós realmente já podemos sentir essa fé em nós para vivermos essas experiências de agora? Então, será que é o teu tempo? Você já parou para pensar nisso hoje? Porque a oportunidade, ela é uma condição maravilhosa, que ela não é algo que a gente vai esperar acontecer, como Emmanuel traz na mensagem, falando do mau trabalhador que está sempre queixoso. Quando ele fala do trabalhador que está sempre queixoso, é aquele que faz parte de diversos movimentos religiosos, principalmente do cristianismo, e que ele, quando não atribui a falta de instrumentos em mão, ou seja, mas eu não tenho oportunidade, é como se alguém me pede para cuidar de um jardim, mas eu não tenho pá, eu não tenho enxada. Alguém pede para ler uma mensagem, mas eu não sei ler de novo direito, eu não leio muito bem. Se alguém pede para varrer uma casa, mas eu não tenho vassoura. Então, não tenho força suficiente, não tenho inteligência suficiente. Então, a pessoa sempre vai se queixar da falta desses instrumentos e das possibilidades. Quando não é isso, quando ele vê que ele tem os instrumentos, ele passa, então, a se queixar, a se lamentar da chuva, reclama do calor, não tolera o calor, amaldiçoa a geada, o vento. Ou seja, são sempre possibilidades de se queixar de alguma coisa. Nós estamos passando por essas diversidades, né, de intempéries. Uma hora nós passamos, estou falando aqui do nosso estado, do Amazonas, então uma hora nós estamos com muito calor, outra hora nós estamos com muita chuva, com muitas alagações, inclusive pelo Brasil inteiro. Ou seja, é a oportunidade de nós olharmos em volta e vermos que as intempéries da natureza, ela se movimenta e elas são respostas de como o homem tem tratado o planeta, a natureza esse tempo todo. Então, hoje nós estamos tendo aí essas respostas. E o que é que nós fazemos com isso? Vamos aproveitar a oportunidade para, em vez de se queixar, de reclamar da pandemia, das viroses, dos vírus em si que surgem, com toda essa mudança de clima, de temperatura e de estações, em vez de reclamarmos, nos passarmos por esse cego de aproveitamento difícil, como fala o mentor, que só enxerga o lado arestoso da situação, só enxerga dificuldades, vamos começar a ver um tempo nosso, um tempo de renovação, um tempo de revermos mesmo se o que temos, o que sentimos é fé, ou se apenas são crenças, sem nenhuma base, sem nenhum valor que possa realmente nos garantir uma calma, uma serenidade, que é o sentimento natural para aquele que tem fé verdadeira e não a fé vacilante.
Então, o bom trabalhador, ele compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Então, qual é a oportunidade que você recebeu? Quais são as oportunidades que nós recebemos? Oportunidade, eu quero lembrar aqui um pouco da nossa história na Grécia. Então, os gregos, eles têm, com a sua cultura politeísta, então nós temos na literatura dois grandes deuses que trouxeram essas palavras para o nosso vocabulário. O deus Cronos, que é o deus do tempo cronológico, esse que hoje nós temos na atualidade o tempo, o calendário trazido por Gregório, né, que é o calendário gregoriano, que 365 dias formam um ano, que é o tempo que a Terra completa um ciclo em torno do Sol. Então, esse é o Cronos, é o tempo cronológico, é o dia, a noite, o mês, uma semana, 2 anos, um ano, esse é o tempo cronológico. Então, vem do deus Cronos. E nós temos o deus Kairos. Kairos é o deus do tempo da oportunidade. É interessante que a imagem desse deus, ele é um deus que tinha apenas 2 tranças aqui na frente e ele tem asas nos pés. Então, esse deus, ele tem essa imagem, né? Na mitologia, ele tem essa imagem. Por quê? Ele vem sempre na sua frente, porque ele tem asa nos pés. E você tem que agarrá-lo pela frente, porque ele só tem 2 mechas de cabelo na frente. Se ele passar, você não consegue mais pegar, porque ele não tem cabelo atrás, ele é careca. Por isso que dizem que a oportunidade, se não tem cabelo atrás, é baseado na mitologia grega. Então, esse é o deus Kairos, e ele está sempre voando, então ele está sempre em todas as partes, mas ele nunca está parado. Isso simboliza a oportunidade. Ela está sempre parada, é sempre nesse momento. Então, é nessa hora que eu digo, aceita a oportunidade e eu vou fazer. Como não sei, mas eu vou fazer. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou usar esse tempo da oportunidade para crescer, para viver experiências mais valorosas. Porque dentro dessas simbologias do mundo grego, tem também o deus Aion, né? O Aion é o deus, é o tempo divino, é o deus que representa o tempo divino. Então, esse deus, ele nos conecta a um tempo mesmo divino, do eterno. É como se fosse o ágape também dos gregos, que é o sentimento divino, o sentimento que paira no universo, não só na Terra, não só no único ser. Então, Aion é esse tempo divino que transcende, que nós não entendemos, mas sabemos que ele existe. Porém, eu só chego a Aion, esse tempo de Deus, quando eu vivo de forma ordenada, organizada, porque Cronos, esse tempo cronológico é para nós nos organizarmos na experiência terrena, e eu preciso viver essa organização nesse tempo terreno, nesse tempo cronológico. Mas eu preciso também aprender a lidar com Kairos, que é esse tempo da oportunidade, viver, aproveitar todas as oportunidades que se apresentarem a mim, da forma como chegar, para crescer, para viver experiências sublimes na Terra, onde eu vá, enfim, alcançar o Aion, que é o tempo de Deus. Então, veja que o que o Emmanuel nos traz aqui é esse convite de valorizar os elementos colocados em nossos caminhos, respeitando, inclusive, as possibilidades alheias. O que será que o Emmanuel fala disso? Será que nós estamos aproveitando a nossa oportunidade e não colocando justificativas de não agir, de não fazer, porque o outro não pode, porque o outro não quer? Será que nós não estamos querendo ajudar o mundo em vez de nos ajudarmos a nós mesmos? Será que nós estamos querendo empurrar as pessoas por uma porta que é nossa, que nós precisamos passar? Então, são movimentos que nós precisamos ver. Às vezes, a oportunidade de passar por aquela porta é minha, mas eu quero que o outro passe. E aí ele não quer, eu quero empurrá-lo. Mas o que acontece? Ao empurrar, fica difícil empurrar o outro, porque são movimentos contrários. Eu empurro, ele não quer e ele volta. E essa luta desigual acaba me cansando, tendo exaustão mental, emocional.
um estresse emocional muito grande, que acaba com insistência depois de muito tempo, acaba ocasionando numa dificuldade maior, nos problemas de ansiedade, depressões, burnout, assim, essas síndromes que hoje nós temos muito diagnosticada na nossa atualidade, por conta desse cansaço mental de insistir com algo que é um caminho nosso. Estar com alguém é um caminho meu. Viver a minha experiência é uma experiência minha. Então, se estou falando, é minha experiência, é a minha oportunidade, é o meu tempo. Kairos chegou para mim. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Eu vou respeitar as possibilidades alheias e vou fazer com esse respeito, aproveitar a minha oportunidade. Assim nós conseguimos ter uma relação democrática, porque uma relação afetiva entre nós, relações afetivas, relações da família, afetivas, sociais, elas só são boas, são relações democráticas. Mas para isso tem que haver o respeito. E eu preciso aproveitar a minha oportunidade e dando ao outro viver a sua própria oportunidade. Ou seja, não depende de estações. Deixa claro, né? Não depende de estações. Nós precisamos contar com entusiasmo, seja no frio, seja no calor. Então nós precisamos desse entusiasmo. Jesus falava, não se turbe o vosso coração, tem bons. Então nós estamos em meio a essa turbulência, pandemias, viroses, intempéries da natureza. São muitas dificuldades financeiras de toda a ordem. As pessoas são falências, são muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas na rua pedindo. Ou seja, é a oportunidade de nós começarmos a ver, sinceramente, quais são os nossos valores, como é a nossa fé de verdade. Aproveitar essas lições, como diz Emmanuel, ser amigo da natureza. E tudo que envolve fenômenos externos, tanto as intempéries, do vento, da chuva, da tempestade, do sol, do calor, como os próprios vírus que hoje chegam levando, né, muitas a saúde do corpo físico, levando a desencarnação de muitas pessoas, são da natureza, fazem parte do nosso sistema ecológico, né, biológico do planeta. Então, é importante aproveitar essas lições, sendo amigo, tendo bom ânimo, como disse Jesus. E o ânimo vem da palavra ânima, que do grego significa alma. Então, quando Jesus diz tende bom ânimo, e Emmanuel nos lembra aqui que é importante aproveitar as lições com bom ânimo, ele está dizendo que nós devemos ter alma. E ter alma é lembrar que eu estou vivo. Eu vivo, eu tenho uma consciência que a qualquer momento eu posso despertar. Eu tenho condições de viver, ter autonomia, de viver as minhas escolhas pelos meus valores mais íntimos e não pelas demandas e expectativas do mundo. Eu posso viver uma condição mais feliz, escolhida a partir do que eu realmente sinto, daquilo que eu realmente acredito. E trabalhar essa semeadura. Porque por mais que traz a mensagem, por mais que haja aspereza na semeadura, nós devemos esperar o júbilo da colheita, com igual contentamento. Então, nós precisamos ver esse igual contentamento, porque, às vezes, a colheita hoje pode não estar sendo boa, mas porque a semeadura também não foi. Mas eu preciso ter esse mesmo júbilo. Eu posso fazer uma comparação assim bem banal, mas faz parte do nosso cotidiano, porque eu já vivi essa experiência e de repente eu acordei e eu já vi outras pessoas vivendo, e quando eu procuro, quando eu tenho oportunidade de despertar, eu desperto, a pessoa compra alguma coisa e fica muito feliz com a aquisição, né, do bem. Nossa, que legal, consegui comprar um celular, seja qual for o bem. Então, eu estou feliz de conseguir comprar o celular que eu queria, mas aí faz aquelas prestações todas, né? A maioria das pessoas hoje vive nessa condição. Mas, quando começa a pagar, começa a vir a tristeza, né? A pessoa fica de mau humor, fica triste, fica com raiva, ou seja, mas você não ficou tão feliz em comprar? Ou seja, fica feliz de pagar, você está quitando algo que você adquiriu.
que você comprou. É como todo ano tem que pagar o IPVA do carro. E aí, quando alguém se depara nessa situação, chega à minha frente nessa situação, eu digo, mas você tem um carro, fique feliz por isso. Mas não é bom pagar, mas todo o conforto que nós queremos ter nesse plano material, ele tem um custo. E a gente, se você quiser viver, você precisa pagar por isso. Né? É como eu estava contando uma história outro dia de um mendigo que eu conheci a história dele, que ele escolheu ser mendigo porque ele não queria mais viver nessa rotina de ter que trabalhar todo dia. Então ele queria trabalhar só quando ele quisesse, quando ele sentisse fome e não tivesse como adquirir comida se não fosse trabalhar. E aí ele largou tudo, largou uma vida, a sociedade, o meio em que ele vivia, para ser mendigo. E aí ele só trabalha quando ele tem fome. Era o que ele queria. Não queria mais trabalhar todo dia, mas trabalhar só quando sentisse fome e precisasse trabalhar para comer. Mas o preço que ele paga é alto, mas ele escolheu isso, ele escolheu pagar esse preço de ser mendigo, de viver ao relento, de não ter conforto material, mas ele só trabalha quando ele quer. E às vezes, em vez dele fazer alguma coisa para conseguir um dinheiro para comer, ele pede. Então, é o preço que ele paga. Então, se nós temos que lembrar que todas as escolhas elas têm um preço. E na Terra, as experiências são assim, elas são ásperas, né? Existe a aspereza da semeadura. Assim, o Emmanuel diz que o sentido da lição de Jesus, falando que o nosso tempo, o vosso tempo está pronto, ou seja, o nosso, já que nós estamos refletindo sobre isso hoje, ela reverte-se de maravilhosa significação, porque nós não devemos aguardar o reino do Cristo, ou como nós usamos muito esse termo no Espiritismo, essa renovação, essa transformação do planeta em planeta de regeneração, com uma realização imediata, mas vai demandar mesmo esse movimento de dor, de dificuldades. Nós vamos passar por várias experiências, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo, que é edificar o bem verdadeiro. E o bem pelo bem, ele só se constrói quando nós temos a base. Toda casa para ser construída precisa de base. Ninguém edifica uma construção começando do teto, da parede, porque vai se sustentar onde o teto? Vai se sustentar onde a parede? Ninguém coloca primeiramente uma janela na casa. Você tem que dar as paredes para colocar a janela. Então, tudo precisa de uma base. Tudo precisa lá e a base é a mais importante para segurar as paredes, para segurar o peso das paredes, o peso do teto. A nossa vida não é diferente. Nós idealizamos essas construções, tudo que é externo é de uma idealização interna da própria estrutura do espírito. E falar em espírito, Emmanuel diz que os cegos de espírito continuarão queixosos. Então, por que cego de espírito? Porque é o espírito que entende, que sente. É eu enquanto espírito, não é esses olhos físicos. Não são os sentidos físicos do meu corpo físico. É eu enquanto espírito que tenho a possibilidade de enxergar, de decifrar, né, de entender qual o tempo que eu estou vivendo. Uma hora eu estou no tempo cronológico, né, eu estou no tempo de cronos, precisando me organizar, me programar para as minhas atividades diárias ou mensais ou anuais, seja como for. Outra hora eu preciso perceber o tempo de Kairos, a oportunidade que me chega e eu preciso aproveitar, em vez de ficar justificando ou alegando a impossibilidade de fazer, já que a oportunidade chegou até mim. Porque haverá um momento em que eu terei a oportunidade também de viver a experiência de Aion, o tempo divino. Assim, se eu estou o tempo todo me queixando, é porque eu estou cego. E eu preciso ver isso. Eu preciso refletir muito bem de que eu estou me queixando na atualidade. O que eu estou me queixando? É da convivência na família? É da falta de conforto material? É a falta de recursos financeiros? É a falta de trabalho? É a falta da atividade na casa espírita?
É a falta de um amor, de uma relação afetiva? Por que eu estou me queixando? Se eu estou me queixando, seja lá do que for, é porque eu estou sendo cega de espírito. Então eu preciso acordar. Eu preciso acordar e ver exatamente o que eu estou passando. Eu preciso ver exatamente quando me chega uma doença física, um sintoma, uma dificuldade na minha área emocional, psicológica. Como é que eu estou agindo? Nós estamos no mês de janeiro, que é considerada o janeiro branco pelas campanhas da saúde mental. Mas nós quase não vemos. Nós ainda não vemos, está terminando o mês, já passou mais da metade do mês, nós não vemos nenhum ônibus branco, não é, Sanders? Nenhuma casa pintada de branco. Eu ainda não vi nenhum banner, nenhum outdoor, eu ainda não vi. Não sei se vocês já viram. Ainda não vi faixas, não vi luzes no shopping. Por que será que o ser humano não está valorizando a saúde mental? Porque são cegos de espírito. Porque ainda estão focados no prazer sensitivo. Porque ainda tem a ilusão de acreditar que os sintomas físicos são causados pelos fatores aleatórios externos e não são os dramas da alma. Assim, nós precisamos acordar para Jesus. Jesus foi um grande médico de almas. E quando nós falamos em médico de almas, é aquele que trata da nossa saúde mental. Porque a mente é a nossa morada. Um dia desse, uma pessoa perguntou de mim, onde você mora? E aí eu fiquei pensando, Sandy, eu não tenho... Fiquei assim meio, sabe, sem saber. Na hora eu estava no momento de travessia que eu não estava sabendo exatamente onde eu ia ficar. Aí eu pensei assim, eu moro na minha mente. Porque eu, como espírito, hoje eu faço morada nessa mente, né? Eu moro na minha mente. Aí eu preciso cuidar dela, eu preciso cuidar dessa morada, eu preciso ficar bem para que tudo possa fluir melhor, para que os meus movimentos sejam melhores. Esse é um tempo de oportunidade. Imagina em plena crise econômica, moral, ética, moral, de saúde. E o mês do Janeiro Branco, ninguém liga para a saúde mental, né? Eu ligo. Então, Jesus, ele traz essa reflexão dizendo que a nossa oportunidade de trabalho redentor, como diz o mestre, está pronta. Não passou e nem está por vir. É agora, é nesse momento. E é o dia de hoje, o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Fica aqui para vocês esse convite. Olhem em volta. Observe. Será que não está na hora de você compartilhar notícias boas? Falar da renovação de Jesus que ele trouxe? Mesmo que você não queira falar de religião, fale de espiritualidade que transcende as religiões. Emmanuel, na introdução do livro Nosso Lar, ele traz uma mensagem muito linda que chama Carta a um Amigo. E ele diz que, no final, ele conclui a mensagem dizendo que as religiões são importantes, que o espiritismo é muito importante, mas que a espiritualidade é que é essencial. Então, não é a sua identidade religiosa, é a sua espiritualidade, é a sua condição de viver a fé que transporta montanhas, que afasta a montanha da sua frente e que te dá a oportunidade de ver o que tem do outro lado. Observe. O que será que tem do outro lado da dificuldade que você está passando agora? Seja de saúde física, emocional, espiritual, dificuldades financeiras, dificuldade de relação, de espaço, falta de moradia. Lembre que você mora na sua mente e essa morada você pode se abrigar em qualquer lugar. Então, observe com muito carinho, com os olhos do espírito que você é. Não se perca de você. Não deixe Cairós passar voando todos os dias sem que você veja realmente que notícias ele traz para você.
Então, aproveite. A palavra de ordem é oportunidade. Então, uma boa noite a todos. Vamos fazer uma prece agradecendo a Jesus por nos lembrarmos desse tempo. Obrigada, Senhor, por nesta hora nós termos a oportunidade de lembrarmos que o nosso tempo é agora. Por nesta hora estarmos aqui unidos, refletindo sobre uma mensagem tão importante. Obrigada, Senhor, por nesta hora conhecermos Emmanuel, esse espírito, esse grande mentor que Chico deixou como legado para a humanidade. Obrigada, Senhor, porque nesta hora eu ainda estou aqui, neste corpo físico, e posso aproveitar muitas oportunidades de arar o terreno e semear ainda muitas coisas boas. Obrigada, Senhor, por esta hora. Que assim seja.